Olá, meus amores, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui, né, para dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Ahn, Na semana passada nós falamos sobre o que é um resumo, né? Falamos sobre o gênero textual resumo, dentro, né, daquele conceito que a gente entende sobre sequência expositiva, né, que são aqueles tipos de texto que trazem para a gente informações, expõem, né, informações. E Então, né, a gente viu o que era um resumo na semana passada e hoje a gente vai entrar já na questão da resenha, tá? Só para a gente lembrar rapidamente, o resumo, né, é um texto pequeno, curto, né, em que a gente sempre vai fazer uma síntese das ideias importantes, né, de um texto que a gente esteja lendo, de uma peça de teatro que a gente tenha assistido e de qualquer outra coisa, né, que esteja ali ao nosso alcance, né? Já a resenha, a gente vai ver que tem algumas, né, informações assim que a gente pode dizer que é um pouco parecido com o resumo, mas não são iguais, tá? Não são gêneros iguais. Vamos entender por quê. Resenhar é analisar criticamente um objeto, né? Uma obra literária, apresentação musical, um filme, etc. É importante estudarmos sua estrutura para poder diferenciá-la do resumo, né? A confusão entre os dois gêneros é um erro comum cometido pelos vestibulandos. Muitos acreditam estar fazendo um resumo, conforme o pedido do enunciado, mas redigem uma resenha. Dessa forma, o estudante poderá perder muitos pontos desnecessariamente. Veja a seguir as principais diferenças entre o resumo e a resenha. Então, as pessoas acham, né, que o resumo e a resenha são gêneros iguais, né? Mas na verdade eles não são. E a gente vai ver justamente a diferença entre esses dois. Enquanto o resumo, né, faz uma síntese do conteúdo de um texto sem qualquer crítica ou julgamento de valor, e o objetivo é informar o leitor, a resenha tem como objetivo, além de resumir a obra, fazer uma avaliação crítica, né, apontando inclusive aspectos positivos e negativos. Assim, torna-se um texto de informação e opinião, né? No resumo, a opinião é um erro, tá? O vestibulando ele deverá se ater à sequência de ideias desenvolvidas pelo autor do texto, respeitando a mesma linha de raciocínio, ou seja, você só vai resumir aquelas informações que estão dentro do texto mesmo. Você não vai colocar nenhuma informação de fora, você não vai colocar nenhuma opinião sua, nem nada, tá? É só justamente o que está ali dentro do texto. Já a resenha, né, a opinião ela é exigida, né, porque a resenha é de origem opinativa. Então, dessa forma, haverá espaço para que o vestibulando exponha seu ponto de vista a respeito do texto resenhado, tá? O resumo, ele tem uma estrutura assim, segue a mesma linha de pensamento do texto a ser resumido, tá? Geralmente trata-se de um texto dissertativo com introdução, né, em que tese mais argumentos, desenvolvimento, né, em que a defesa da tese e fundamentação dos argumentos e conclusão, tá? Geralmente o resumo é isso, um texto dissertativo, né? Só expondo mesmo as informações. Agora, a resenha, a estrutura, ela é própria, tá? Ela não segue a mesma sequência do texto em foco. Você, assim, se você está resenhando uma tese, por exemplo, de uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, né? Um artigo científico, por exemplo, você não vai fazer uma resenha de um. Na verdade, calma, me embolei. Você, quando estiver lendo, né, um artigo, alguma coisa assim, você não vai ter que seguir a ordem necessariamente, né, do que está aparecendo ali no artigo. Você vai ver as coisas que são importantes e vai começar a opinar sobre elas. O resumo não. O resumo já é o encadeamento das informações de acordo com o que você leu no texto original, tá? Então, olha lá, a estrutura ela é própria, ela não segue a mesma sequência do texto em foco, né, que é o texto a ser lido. A primeira parte, a gente tem a identificação da obra, né, contendo dados bibliográficos. Na segunda parte, é o resumo dos principais pontos da obra, né, não se preocupando com a ordem das ideias. Você pode misturar a ordem delas, não tem problema. E a terceira parte já é a parte em que entra a sua opinião crítica, tá? No geral, então, a resenha ela pode ser composta de três partes.
A primeira parte é a identificação da obra, né? Contendo seus dados bibliográficos e a apresentação da obra, resumindo em poucas palavras o conteúdo apresentado no texto. É interessante também comentar sua estrutura, né? Se for um livro, comentar a quantidade de capítulos que ele contém. Assim como no resumo, deve ser utilizada a norma padrão da escrita. Então, em ambos, né, tanto num resumo quanto numa resenha, você deve usar a norma culta da língua, tá? A norma padrão. Então, a primeira parte é mais aquelas informações iniciais, né? Eu li sei lá, eu li o livro do Pequeno Príncipe, e aí eu vou fazer uma resenha crítica sobre esse livro. Então, eu vou começar meus primeiros parágrafos, meu primeiro parágrafo, na verdade, identificando essa obra, né? Dizendo quem é o autor, que livro eu estou lendo, dado bibliográfico, perdão, né? Eu vou dar informações assim, esse livro tem cento e poucas páginas, ele é da edição tal, né, da editora tal, são informações relevantes, tá? Para uma primeira parte aí da sua resenha. Já a segunda parte, né, deve-se fazer um resumo dos principais aspectos da obra, sem preocupação com a ordem das ideias, uma vez que não é preciso ser fiel ao pensamento do autor, como acontece no resumo. Salienta-se que em uma resenha não é obrigatório citar todos os capítulos que compõem a obra. Por exemplo, o resenhista poderá citar os capítulos 4 e 7 como parte menos importantes, e os demais capítulos como os mais relevantes, mas sempre fundamentando a crítica. Então, você pega um livro e aí o livro tem 10 capítulos. Você não tem que falar dos 10 capítulos em si. Você pode destacar aquelas informações mais importantes, assim, né, de toda a obra e tal, trazendo essas informações naquele micro resumo, né, que você vai falar ali da obra. E aí, como exemplo aqui, a apostila diz, né, porque, assim, se você pega um livro que tem 10 capítulos, você pode ressaltar que o 4 e o 7 são menos importantes, por exemplo, tá? E fundamentar isso ao invés de falar dos outros, tá? Isso aí é uma escolha que a gente faz, tá? Que o próprio resenhista vai fazer na hora de escrever a resenha. E a terceira parte é aonde ele dará a sua opinião crítica a respeito da obra, né? Sem usar a primeira pessoa do singular. E, além disso, poderá recomendá-la ou não para outros leitores e justificar os seus motivos para isso. Então, assim, a gente lê uma resenha, gente, por exemplo, saiu o filme da Viúva Negra. Meu Deus, eu quero ver o filme da Viúva Negra, porque, Jesus, eu amo Marvel, não sei o quê. Beleza. Eu posso ir à internet, pesquisar resenha sobre a Viúva Negra, né? O filme da Viúva Negra. E eu posso ver ali demasiadas resenhas, em que vai estar ali, né, as informações principais do filme, né, por exemplo, quem foi que fez, né, o ano, e assim por diante, alguns personagens. Vai ter um resumo, né, da história da Viúva Negra, o que o filme vai contar, algumas informações principais dele, né? E no final, a pessoa que fizer a resenha crítica vai me dizer se ela foi a favor ou se ela foi contra o filme, se ela gostou ou não gostou, se o filme tem pontos positivos e pontos negativos, vai depender do que a pessoa estiver escrevendo. Então, assim, a gente procura sempre resenhas críticas né, de livros, de filmes, de afins, para saber, né, a opinião das pessoas, né? Saber se as pessoas gostaram ou não, e aí a gente ter a nossa opinião. Então, para isso que servem as resenhas, tá? Porque justamente é onde você vai dar a sua opinião sobre alguma coisa. E isso é muito importante, porque quando você recomenda ou não alguma obra, algum filme, alguma peça, a partir do seu comentário, as pessoas vão vendo se realmente vale a pena ou não assistir um filme, né? Ou vale a pena ou não ler um livro, tá? E assim por diante. Então, agora a gente vai ver, né, um exemplo de uma resenha, e a gente tem que ler com atenção para refletir se a opinião do resenhista influencia a visão do leitor sobre determinada obra ou não, até que ponto. Então, vamos lá. Essa parte toda aqui, tudo bem? Vamos lá. Feitos para a música. Livro investiga como os seres humanos vivenciam a música e por que ela é tão importante em nossas vidas. Teria a ver com a evolução? Por Tiago Camilo. Aqui a gente tem as informações. Vamos olhar a estrutura da resenha, tá? Ela tem um título e ela tem um subtítulo. E aqui ela tem, né, o nome de quem produziu, né, o texto em si.
tá? Como aqui por Tiago Camilo. Então, produtor da resenha, lá. Ó. Produtor da resenha geralmente é aquele que possui conhecimentos específicos da área sobre a qual está escrevendo, pois seu papel é avaliar com criticidade e coerência a obra. No caso deste texto, quem o produziu foi Tiago Camilo, que ao longo da resenha demonstra conhecimento sobre o assunto, tá? Então, vamos lá. Vou ler de novo o título. Feitos para a música. Livro investiga como os seres humanos vivenciam a música e por que ela é tão importante em nossas vidas. Teria a ver com a evolução? Vamos lá. Qual é o papel da música na evolução da espécie humana? Pergunta o neurologista Daniel J. Levitin, em determinada passagem de seu mais recente livro, A Música e o Cérebro, A Ciência de uma Obsessão Humana, Civilização Brasileira 2010. De fato, o conteúdo das 364 páginas do livro condiz com o título de Levitin, que, antes de se tornar cientista, trabalhou como músico, engenheiro de som e produtor musical. O cara é obcecado por como a música é produzida, entra dos tímpanos e chega até as células que regulam a emoção no cérebro. O livro investiga, por exemplo, por que certas músicas grudam como chiclete em nossa cabeça, enquanto outras são esquecidas como o jornal de ontem. Às vezes soa como uma procura de batida perfeita, porque Levitin tenta destrinchar agudo e grave, o Fá sustenido menor, sei lá, Op, né, 66 de Chopin, e a guitarra de One of, sei lá, alguma coisa Night, dos Eagles. Gente, perdoe meu inglês. É um detalhamento e uma busca que encontram no funcionamento do cérebro a resposta. A música, para o autor, é praticamente uma necessidade física, tal qual a linguagem. Tamanha sua importância nas nossas vidas. E daí há vários detalhamentos científicos, como a explicação minuciosa dos cálculos que nosso lobo frontal faz para dizer gostei ou não gostei da canção. Sobre Beatles, Levitin diz: em Lady Madonna, os 4 Beatles cantam com as mãos em forma de concha diante da boca numa pausa instrumental, e nós juramos que estamos ouvindo saxofones. Em virtude, ao mesmo tempo, do timbre diferente que produzem e de nossa expectativa, de cima para baixo, de que faria sentido incluir saxofones numa canção desse tipo. A graça da obsessão de Levitin, agora eu não sei, está justamente aqui. Quando ele consegue misturar sua verve científica, que se traduz com o uso de conceitos novos da neurociência, como, por exemplo, neurônios espelho, com um tratamento pop do conteúdo e na linguagem. A pergunta inicial de Levitin né? Será que determinadas regiões e caminhos evoluíram em nosso cérebro especificamente para produzir e ouvir música? É respondida pela metade na obra. A ciência, segundo o próprio, ainda está caminhando para a solução da questão. O livro é uma tentativa mais consolidada de dizer sim, nós fomos feitos para a música, e não, a música não foi feita para nós. Então, assim, vamos lá, né? Vamos olhar aqui. Aqui ele pergunta, né? A opinião do resenhista influencia a visão do leitor sobre determinada obra, sobre isso aqui? Até que ponto? Então, vamos lá. A gente viu, agora vamos olhar os elementos da resenha, né? A gente viu que tem um título, um subtítulo, tem o nome da pessoa, né? O do resenhista, no caso. E aí a gente vê. Aqui no começo, logo esse verdinho, é uma referência bibliográfica da obra, tá? Tá dizendo de que obra a gente vai fazer uma resenha. No caso, né, qual é o papel da música na evolução da espécie humana, né? Que no caso é a pergunta feita pelo cientista, né? E é o que vai dar o start aí na discussão da resenha, tá? E aqui o título da obra, né, o título do livro mesmo, é A Música e o Cérebro, a Ciência de uma Obsessão Humana, tá? Então, estamos fazendo... O Tiago, ele fez uma resenha sobre o quê? Sobre o livro A Música e o Cérebro, a Ciência de uma Obsessão Humana. E tá aqui o nome, tá aqui a pessoa que escreveu, né? No caso ali, o neurologista. Tá aqui as referências bibliográficas, o nome do autor da obra resenhada, tá tudo aqui as informações sobre a obra, né? Aqui o número de páginas, né, que também é importante de se dizer. Logo após, né,
Antes de se tornar cientista, trabalhou como músico, engenheiro de som. Isso aqui são alguns dados sobre a vida do autor da obra, né? Que geralmente estão relacionados à sua carreira profissional mesmo. Conforme a gente vai andando, né? E aí vem aqui. O livro investiga, por exemplo, por que certas músicas grudam como chiclete em nossa cabeça, enquanto outras são esquecidas como o jornal de ontem, né? É, Aí está aqui. Resumo ou síntese do conteúdo que se está resenhando. Vários trechos da resenha sintetizam partes da obra, como nos trechos destacados. Né? Então, aqui, né, a questão de por que a música gruda como chiclete, né? E a questão do detalhamento científico que é dito aqui, né? Como a explicação minuciosa dos cálculos que o nosso lobo frontal faz para dizer se gostou ou não da canção. Né? Isso aqui são informações que estão dentro da obra, né? Que resenhada, estão dentro da obra que foi lida, tá bom? E em verde, né? Já nesse verde mais escuro, a gente vê a avaliação crítica do resenhista. Como que se dá isso aqui, ó? Caso seja uma resenha do tipo crítica, é preciso lembrar que logo no início é necessário marcar o texto com um certo tom de criticidade, a fim de que o resumo e a voz crítica do resenhista se harmonizem. Então, assim, se você vai escrever uma resenha crítica, você tem que deixar em algum momento um vestígio de criticidade, né? De que você vai colocar realmente ali a sua opinião. Aqui nessa primeira marcação de verde, a gente tem, né? É um detalhamento e uma busca que encontram no funcionamento do cérebro a resposta. A música para o autor é praticamente uma necessidade física, tal qual a linguagem. Tamanha a sua importância nas nossas vidas. Aqui ele já deu a opinião dele, né? Ele já deixou essa informação aqui clara nessa questão da música ser importante nas nossas vidas. E aí ele vai continuar dando essas informações, né? Falando, no caso, avaliando criticamente a obra aqui nesses dois últimos parágrafos, né? A graça da obsessão de Levitin, olha lá, a graça da obsessão. Então, assim, ele acha graça na obsessão do cara, tá? Então, esse comentário é super pessoal. A graça da obsessão de Levitin está justamente aqui, quando ele consegue misturar a sua verve científica, né, que se traduz com o uso de conceitos novos da neurociência, como, por exemplo, neurônios de espelho, com um tratamento pop no conteúdo, na linguagem. Então, assim, ele tenta traduzir a experiência dele científica, né, através do conteúdo pop, né, e da linguagem, né, da linguagem que os Beatles, por exemplo, né, fazem com a mão e tal. Aí ele vem de novo. A pergunta inicial de Levitin: será que determinadas regiões e caminhos evoluíram em nosso cérebro especificamente para produzir e ouvir música? Essa pergunta ela é respondida pela metade na obra. Então, assim, o livro de Levitin vai trazer a resposta pela metade, né? A ciência, segundo o próprio, ainda está caminhando para a solução da questão. Então, assim, ele meio que não tinha a resposta toda, né? Ele tinha metade de uma resposta e aí e disse que a ciência estaria, né, caminhando para que essa pergunta fosse respondida, tá? E aí o livro, no caso, é uma tentativa mais consolidada, né, de dizer sim, nós fomos feitos para a música e não a música foi feita para nós, tá? Então aqui, na verdade, a opinião dele está nitidamente, né, que por mais que a ciência esteja aí caminhando, né, para responder essa pergunta lá do Levitin, né, será que determinadas regiões e caminhos eles evoluíram em nosso cérebro, especificamente para produzir e ouvir música? Essa pergunta, ela tá aí meio que a ciência está andando para dizer se é sim ou se é não. Mas o livro do Levitin, o livro dele, ele é mais uma tentativa de dizer que sim, né? Que realmente nós fomos feitos para música, né? E no caso, tecnicamente, né, é como se realmente o nosso cérebro ele estivesse evoluindo especificamente para isso, tá? E não a música foi feita para nós. A música não foi feita para nós. Nós fazemos a música, né? Nós somos feitos para a música. É o contrário. Então ele diz que o livro do cara, né? Ele responde a essa pergunta e ele meio que confirma isso, né? De que nós somos feitos para a música. Nosso cérebro, né? É feito para a música. Então aqui a gente vê
nitidamente a opinião dele. Então, assim, eu acredito que depois de ler essa resenha aqui sobre o livro do Levitin, né, do Daniel, e a própria, né, opinião do Tiago, eu acredito que ele influencia, assim, o leitor até o final do texto, tá? Ele influencia bastante. Bom, aconselho vocês a lerem com calma, né, verem essas informações todas e chegarem a uma conclusão também, tá? Bom, hoje a gente vai ficar por aqui. Então, a gente viu qual é a diferença, né, entre o resumo e a resenha. Essa página tem os exercícios para vocês fazerem, tá? Fiquem à vontade para fazer os exercícios, que eles serão corrigidos mais tarde, tá? Então, só para a gente lembrar, quando a gente fala de resumo, a gente fala de um texto curto em que as informações mais importantes do texto vão estar ali, né? Seguindo a cronologia dos fatos e dos argumentos do texto original, com um texto bem, né, condensado, introdução, desenvolvimento, conclusão. Enquanto a resenha, ela não tem essa estrutura tão fixa, ela não tem essa obrigatoriedade com a ordem das informações do texto original, porém você precisa dar a sua opinião ali, tá? A opinião ela é exigida numa resenha, tá bom? Beijos, crianças, até mais.